Ei, mulher! Hoje eu recebo o Márcio Conceição, analista corporal e comportamental, referência no trabalho de leitura do corpo, do rosto, como uma linguagem emocional. O Márcio atua há anos ajudando pessoas a compreenderem os padrões que elas carregam no corpo, nas posturas, tensões, gestos, traços, e como esses sinais revelam histórias emocionais, crenças profundas e formas de se relacionar com a vida, com o outro e consigo mesmo. Antes de se dedicar integralmente aí à análise corporal, ele teve uma longa trajetória na área da saúde, o que aprofundou ainda mais aquele olhar para o corpo como território de memória, emoção e adaptação. O trabalho do Márcio não é sobre diagnóstico estético, nem sobre corrigir o corpo e tudo mais. É sobre ler o que o corpo já está dizendo, muitas vezes antes da pessoa ter consciência disso. Nessa conversa, nós vamos falar sobre como o rosto, corpo expressam emoções reprimidas, padrões de defesa, formas de amar, de se proteger, de ocupar o espaço no mundo, e como ampliar essa consciência pode transformar escolhas, relações e identidade. Essa é uma conversa para quem sente que o corpo fala, mas ainda não aprendeu a escutar, ó, a voz do corpo. E com vocês, Márcio Conceição. Márcio, muito obrigada aqui por aceitar esse convite de trazer aí algo, né, para essas mulheres aqui no podcast Ei Mulher, justamente é para trazer aqui chacoalhar mesmo, sabe, para que elas mudem o ponteiro na relação consigo, na relação com o marido, na relação com os filhos. E eu já quero começar, Márcio, antes de tu falar, com uma pergunta que saiu aqui na comunidade. Muitas mulheres sentem que depois da chegada do bebê, nós temos muitas mães aqui, que o relacionamento muda radicalmente. E na leitura corporal, emocional, aqui pelo teu trabalho magnífico, o que acontece com o casal nesse momento? E pode estar relacionado com o corpo, na presença, na forma de se relacionar. Contigo a palavra, Márcio. Muito bom, Fê. Essa pergunta ela é muito boa. Eh, Ela traz uma grande reflexão para um casal que acabou de ter bebê, né. Então, eu acredito muito de que quando um bebê chega na família, quando o bebê chega na vida de um casal, esse casal não ganha só um filho, né, esse casal ganha uma nova versão de si mesmo, sabe. No corpo, isso se traduz de uma forma muito negativa para a mulher, principalmente, porque traz muita sobrecarga. Então, tendo atendido muitos homens e tendo atendido muitas mulheres, o que eu entendi ao longo do tempo é que quando uma criança chega na vida de um casal, a mulher se sente trocada, excluída, ela é deixada de lado. Por que que é pesado para ela? Porque ao longo do tempo, enquanto ela é uma mulher casada, ela é a prioridade do marido. Quando essa mulher está grávida, ela passa a ser prioridade do marido e de toda a família que gosta de ver essa mulher grávida. Nossa, que linda que você tá, que barriga incrível, como você tá linda e tal. Então, tudo isso gera nela um pertencimento, ou seja, eu já era boa, fiquei melhor ainda com a minha gestação. E quando essa criança chega, entra o grande conflito na vida dessa mulher, porque se não bastasse só as pessoas darem atenção para o bebê que chegou, que é novidade, até o marido começa a cuidar dessa criança. Então, o grande conflito aqui, até para fazer com que essas mulheres se sintam melhores, é fazer com que esse marido tenha uma visão maior, olhar mais apurado sobre a mulher. Então, para que isso precisa acontecer? Para que essa mulher não se sinta sozinha, para que ela não se sinta abandonada, pensando que essa mulher tem um traço de caráter oral, que sente a dor da falta de apoio, a dor do abandono, a rígida que se sente trocada, que se sente abandonada, que se sente substituída, ou seja, 2 traços de caráter que a maioria das mulheres tem, que vão entrar na dor porque uma criança chegou. E até essa mulher raciocinar, os hormônios entrarem no lugar, essa mulher começar a entender que ela é mãe e que é necessário ela ter esse comportamento apurado de que agora eu sou mãe, agora eu tenho uma criança para cuidar e eu não posso competir emocionalmente com o meu filho que chegou, isso demora, leva tempo. Então, aqui, quando acontece um caso assim, geralmente eu treino os maridos, eu ensino os maridos a ter um comportamento melhor com a esposa,
a se doarem muito mais para a esposa, a se doarem muito mais para essa mulher, porque neste momento é ela quem precisa dele. A criança precisa do pai, ela precisa da proteção do pai. O pai está por perto, o pai está olhando, o pai está protegendo o todo, mas ela precisa 100% dessa mãe. Olha. E se essa mãe não tiver 100% bem emocionalmente, essa mãe não dá conta de cuidar desse bebê, Fernanda. Então, isso aqui também nasce, daqui nasce aquele caso de depressão pós-parto, né? Quando Sim. uma mãe tem depressão pós-parto, ela só tem essa depressão porque ficou pesado, está sobrecarregado para ela ser mãe, cuidar, dar amor, dar carinho e ela no vazio, não recebe nada de ninguém. As pessoas vão na casa dela e falam: "Nossa, parabéns", mas se voltam para a criança e dão atenção para a criança o tempo todo. E essa mulher acaba ficando ali como segundo plano. Então, é um grande conflito? Sim, é difícil, muito difícil, mas é necessário, né, que essa mulher ela entenda qual é o papel dela nessa relação. A leitura corporal, a análise corporal em si, ela traz uma resposta muito positiva para essas mulheres, porque aí eu ensino por que que isso está acontecendo, aonde está na dor, o que é que você precisa fazer para sair desse conflito, dessa dor emocional, para você se entender bem e principalmente para o marido entender por que que a esposa está do jeito que está. Então, às vezes a esposa se cala, dá para explicar para o marido por que que ela se calou. A esposa começa a fazer birra e brigar, dá para explicar por que que ela está naquele comportamento. Então, geralmente é um traço oral sendo competitivo com o bebezinho que acabou de chegar ali, sabe? Tá Samir, competindo pelo afeto, competindo pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado, agora que ela ficou em segundo plano e o bebê é a prioridade das pessoas. é, sabe uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, né, e uma coisa que eu vim ensinando para o Caio, meu pequenininho, hoje já está com 7 anos, e eu digo: "Filho, vamos brincar de bola, bolão e bolinha?". Então, né, aqui o Eugênio é o bolão, eu sou a bola e ele é a bolinha, que fica aqui, daí um vai, protegendo o outro. Foi algo que eu trouxe muito, justamente pensando nessa questão, né. O homem protege a mulher e o filho, e a mulher cuida da criança. Perfeito, Excelente, essa é a dinâmica. Márcio. Muito, muito interessante e o corpo ele conta essa história, né. Se a gente faz a leitura do corpo, ele conta essa história. Mas É, assim, ó pode falar. pode falar, Fê. O que o aqui na dinâmica, né, do casal, quando a mulher ela passa a ocupar todos esses papéis, que é mais um papel, e muitas vezes essa mulher está sobrecarregada com vários papéis, né, e acontece, aqui na comunidade tem um monte de mulher assim, que elas colocam pra gente nos nossos encontros, que é mãe, é cuidadora, gestora da casa, muitas vezes é a mulher que está trazendo o sustento para dentro de casa, e o homem? Como ele fica, né, esse deslocamento emocional do homem? Porque o homem ele é um pilar emocional importante na família, né. Sim, ele é um pilar fundamental na casa. Voltando um pouco na dinâmica da pergunta anterior, e a gente faz um contraponto e já entra nessa pergunta que você me fez. Quando a mulher ela está naquele lugar de acabou de ganhar o bebê e tem todo esse conflito que ela tem por conta da chegada da criança, isso é inconsciente, tá? Se fosse consciente, as mulheres não sofriam com isso. Até porque ela quis ter um filho, ela quis ser mãe, ela quis parir, ela quis estar ali naquele momento, mas ela não sabe o porquê que o corpo dela está reagindo daquele jeito. Quando passa o tempo, e ela começa a ter um conflito maior, uma sobrecarga maior, né, que é a dinâmica do casal mudando por conta da chegada do bebê, é a presença desse homem, né, quando a mulher vira tudo que precisa ser dentro da casa e o homem se afasta, na verdade é assim, ela entrou nesse momento num modo cobrança e no modo controle, porque aquela vida que ela sonhou ter quando quis ser mãe, nem sempre vai acontecer na íntegra, nem sempre vai acontecer do jeitinho que ela queria. E pelo fato de não ser do jeitinho que ela queria, ela entra no modo de cobrança, porque pensa, lá atrás, na infância, e aí eu quero levar esse contraponto da infância, porque lá que começa o traço de caráter, né? Lá atrás, na infância, quando aquela criança
esperava que a mãe ou o pai dessem algo, fizessem algo por ela. Quando não acontecia, essa mulher fazia o quê? Aquela criança fazia o quê? Ela fazia uma birra, ela chorava, ela brigava, ela gritava, falava alto, né? E quando hoje, na relação, ela vive com o marido, pô, acabei de ganhar bebê, minha vida está sobrecarregada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar, passar, cozinhar. O que que acontece? Essa mulher, ela entra no modo cobrança com o marido porque ela não quer mais viver essa vida. Ela não quer mais passar pelo que ela está passando. E diga-se de passagem, ela carrega junto com ela uma memória afetiva dos momentos em que ela viu a mãe dela passar pela dificuldade que está passando agora. Então não é algo estranho para ela, é algo que ela já conhece, que ela sabe qual vai ser o resultado disso tudo, ela sabe quais os conflitos que vão acontecer, ela sabe que aquilo acontecendo na vida dela pode levar ela a uma separação. Então essa sobrecarga que muitas vezes a mulher aprendeu a carregar para não depender do outro, que muitas vezes ela aprendeu a ser guerreira, a estar fazendo aquilo, dando conta de tudo para não precisar do marido, chega um determinado momento que ela precisa largar tudo isso, ela precisa soltar esse fardo, ela precisa soltar essa dificuldade, ela precisa começar a pedir apoio, pedir ajuda, coisa que naturalmente uma mulher não faz. Para que que eu preciso pedir? É obrigação do meu marido ver. Ele está aqui para Exato. isso. Por que que isso é óbvio. Ele não viu, ele não fez, isso é óbvio, ele tinha que ver, ele tinha que fazer. Gente, Exato. entendam uma coisa, para você que está aqui e passa por esse problema, o óbvio também precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito, porque, diga-se de passagem, o homem não adquiriu ainda o poder de ter uma bola de cristal. A gente É, não sabe como a mulher pensa, assim como a mulher não sabe como a gente pensa. Quando o seu marido fica calado num canto da casa, não quer conversar, não quer falar nada, que você fica em cima dele perguntando: "O que foi? O que que você tem? O que está acontecendo?" e ele não fala nada, o que que acontece com você? Você fica mal, querendo saber, querendo controlar, querendo, cobrar aquilo que o cara está sentindo para saber o sentimento dele, para ter controle sobre as sensações dele. Só que às vezes é só um silêncio, a gente só queria ficar de boa. Então, tudo isso acontece, toda essa relação, esses conflitos todos que acontecem no casamento, não é sobre a casa estar bagunçada, não é sobre, cuidado dos filhos, é sobre a sobrecarga que a mulher tem na vida dela e que atrapalha tanto ela na realização dos objetivos, porque quando ela mentalizou a família, ela não mentalizou aquele tanto de problema, ela não mentalizou aquele tanto de roupa para lavar, sim. louça para lavar, comida para fazer, filho para educar, ela mentalizou uma vida totalmente diferente. E até que essa vida venha, o conflito vai estar lá. Qual que é o papel do homem nesse momento? O papel dele é chegar sendo o provedor geral, vamos chamar de provedor geral. O que que é o provedor geral? É o cara que cuida da parte afetiva, é o cara que cuida da saúde emocional da esposa, é o cara que cuida da saúde, sexual da esposa, é o cara que supre as necessidades dessa mulher em todos os aspectos da vida dela e também traz o dinheiro para casa, né, e também faz a provisão financeira. Então o provedor é da segurança, da saúde, do emocional, do sexo, é um provedor amplo, ele é geral. Só que a gente aprendeu como sociedade a olhar o provedor só como o cara que paga as contas, como o cara que banca. E isso inclusive é tema para um próximo encontro, se você quiser, Sim, porque o provedor, ele sofre também por ser só o sim, provedor. É o homem sim, que se sente só um pagador de boleto às sim. vezes, de tanta Usado muitas cobrança, de vezes, tanta né. conta, sabe? Sim, sim. Muito interessante, Márcio. E É, e é às vezes um ajuste, né, eu percebi, né, que tu me conhece bastante, que a gente estava aqui sentado no sofá assistindo TV e tal, e eu não tenho preguiça, né, rígida que sou, eu quero fazer alguma coisa, então eu saio, eu faço, alguém quer alguma coisa, busco. E aí eu estava ali, e eu ando muito consciente, e eu estava com sede, e eu fiz para levantar do sofá para ir buscar água, uma coisa tão simples. E eu voltei de novo, olhei para o marido que ele estava sentado ao lado e pedi: "Amor, pode pegar uma aguinha para mim? Eu tô com uma sede". Ele olhou, claro, levantou, buscou água, trouxe mais alguma coisa e tal.
Para mim foi difícil isso, porque tem o tempo, tem o jeito e tal, eu levanto e busco e faço e resolvo, eu assim: "Não, eu preciso, também aprender, me educar", né, daí pedi para ele, ele levantou, pegou e depois a gente conversou sobre isso, mas a mulher realmente não pede, né, ela acha que: "Tá, não tá vendo que eu tô com sede? Eu tô o dia todo sem tomar água". Olha, Fê, que interessante isso. Aconteceu um lance a semana passada comigo que gerou um conflito mais ou menos assim. Eh, eu estava eu estava, passeando de carro com a minha esposa e com meu filho, voltando para casa, e aí eu decidi comprar um suco que tem perto da minha casa, que só tem lá. Eu falei: "Vamos passar lá e vamos comprar uma garrafa de suco para mim, e a gente já vai para casa". Ia chover, a gente foi rapidinho, e tal, e no caminho, né, estava fechada a loja, ela falou: "Então, já que não tinha o suco, para aqui nessa sorveteria que eu vou comprar um balde de açaí pra gente comer mais tarde e tal". Eu falei: "Beleza", parei lá. A hora que eu paro na porta do negócio, ela entrou pra sorveteria, caiu um mundo de chuva, caiu um mundo de chuva. Cara, era muita água. E aí beleza, enquanto ela tá lá dentro, eu tô com o carro ligado, tal, e mexendo no celular enquanto ela volta. Cara, eu estava distraidaço. E ela estava lá olhando para dentro do carro, fazendo um sinal para eu parar o carro mais perto, para ela poder entrar e não tomar chuva. Ela estava mais ou menos, eu acho que uns 15 metros do meu carro. 3 passadinha de corrida já chegava, mais ou Sim, menos. E aí ela foi, correu para dentro do carro e quando ela entrou, ela falou: "Você podia ter me pego lá na porta, né". E como a gente tá já num processo muito bom de conversa, de dinâmica e de melhora de comunicação, na hora eu falei: "Você podia ter me pedido, né". Aí ela falou assim: "Era óbvio que você podia ter parado o carro lá". Aí eu falei: "O óbvio também precisa ser dito. Tô com o celular na mão, não percebi que estava chovendo tanto e poderia ter chego um WhatsApp assim: 'Má, me pega aqui na porta', e eu não teria problema nenhum de parar lá e fazer acontecer". Aí ela pegou, ficou emburrada, enfim, voltamos para casa e tal, e aí no caminho eu chamei a atenção dela para esse fato, que eu falei: "Você tem dificuldade de me pedir as coisas, eu sei o quanto é difícil para você ter que depender de mim para as coisas, mas eu gostaria que você dependesse de mim nas coisas pequenas também, não só nas coisas grandes, não só nas contas para pagar, não só no gerir uma casa, não só no fazer a provisão. Eu quero ser um marido que supre as suas necessidades nos pequenos detalhes". Passou, ela precisou que eu fosse, eh, comprar, enfim, ela ia gravar uns conteúdos em casa e a equipe dela ia gravar lá. Então eram 5 pessoas mais ou menos, e aí na noite anterior ela falou assim: "Amanhã vai vir gravar uma galera comigo, você pode providenciar um café pra gente quando você estiver voltando da academia?". Aí eu falei: "Claro, o que que você quer que eu compre?". Aí ela me falou: "Compra o que você quiser e tal", beleza. E quando foi no outro dia de manhã, eu fui pra academia, passei na padaria, comprei as coisas pra ela, tudo que ela queria, levei pra casa, deixei lá e beleza. Ela fez o que tinha que fazer, enfim, foi super legal, perguntei se tinha sido agradável, foi. E aí, depois me veio na cabeça, você vê, é tão simples, eu nunca vou simples. dizer não para minha esposa quando ela me pedir Sim. alguma coisa. Eu jamais vou negar algo para ela, porque toda vez que eu peço algo para ela, ela está sempre disponível para me atender. Então, o que os casais precisam entender é que quando a gente entra num relacionamento, a gente passa a ter o outro como nosso aliado de vida. Não é parceria, é aliado, porque eu dependo dele para que outras coisas positivas aconteçam na minha Não é vida. colega de quarto, né, Não Márcio? é, não é colega de quarto, não é um colega que está dentro de uma, você não é sócia ou Sim. sócio do seu parceiro. Sabe, vocês são aliados, para a sua vida dar certo, você depende do outro, para a vida dela dar certo, a vida dele dar certo, depende de você também. Ou seja, é uma troca, é uma simbiose que precisa acontecer entre os casais, para que acabe esse negócio da competição. A competição entre um casal, ela mina o relacionamento, ela acaba com a relação do casal. Por quê? Porque ambos vão ficar tentando fazer dar certo, ambos vão ficar tentando fazer a relação caminhar, cada um de um jeito, mas a Sim. competição, quem pode mais, quem resolve mais, assim não funciona. Tem que ter uma dinâmica diferente, sabe? Ô Então Márcio, eu olho para esse lugar e para essa pergunta que você me fez, e eu me vejo em muitas situações assim, onde por vezes eu fui esse cara, por vezes ela não me entendeu, por vezes ela
exigiu demais, mas por vezes ela não pediu e eu estava ali, pronto para atender qualquer expectativa dela, sabe. Então mulheres, peçam, vocês não sabem o quanto vai ser melhor para vocês se comunicarem com os maridos de uma forma positiva, pedindo para eles, eles estão prontos para atender vocês. Perfeito. E eu me lembrou aqui, muitas vezes a mulher ela não percebe que ela está competindo com o homem, ou o homem não percebe que está competindo com a mulher, né, porque isso é mais comum do que a gente imagina no relacionamento. O que que são quais são os indícios de que isso está acontecendo, essa competição? E às vezes é uma competição, não sei, interna, ou tem a competição da provisão, quem faz mais dinheiro em casa, ou não quer que o outro faça, a gente sabe que a vontade que eu tenho interfere muito no outro, né. Quais são o que que é a indicação de que isso está acontecendo em casa? Começa muito com a fala atravessada, sabe. Aquela fala atravessada, aquela palavra que poderia ser leve e de repente veio como se fosse um soco na cara, né. Uma fala atravessada, uma resposta atravessada, e quando entra nesse processo de competição dentro da casa, que ele é um processo imperceptível, diga-se de passagem, né. Você não percebe que você está competindo, você só se dá conta de que a relação entre você e seu parceiro não está agradável. Então é uma fala atravessada, é uma resposta atravessada e tudo isso acontece por conta da reatividade. Você e seu parceiro passam a reagir ao problema, né, e aí vocês não olham para o centro do coração do problema. E a competição, ela é simples, desde uma mãe que mostra que cuida melhor de um filho, desde uma decisão para ser tomada em prol de algo positivo, que aí um quer de um jeito, o outro quer de outro. Por exemplo, eu queria muito que meu filho tivesse jogado bola desde a infância, minha mulher queria que ele estudasse. Então olha a competição, ela estava certa. Né, eu também estava certo de oferecer um esporte para o meu filho, mas a prioridade era o estudo, então não precisamos competir nisso, certo? Mas tem casais que competem, uma mãe que quer que o filho estude numa escola bilíngue e o pai, por não ter uma grana ou não estar bem financeiramente, ele opta por uma escola mais simples. A mãe quer fazer o pai acreditar, ela quer provar de qualquer custo que o que ela fala está certo. E aí a competição, Hum, ela vai para aquele lugar do ter razão. hum, Enquanto um casal fica tentando ter razão em tudo que ele ou ela quer colocar na mesa, a solução não vem, o problema não é resolvido. Então, se eu tento ter razão, eu não resolvo o problema, eu só pioro o problema. Então, ao invés de eu tentar ter razão, eu só preciso ouvir, sabe? Eu só preciso ouvir, eu só preciso falar com calma, eu só preciso interpretar, eu tenho que ter uma escuta ativa, entenda o que o outro está falando. E antes de você responder, pergunte para o outro: "Você quis dizer isso aqui? Foi isso que você quis dizer?" Para ah, quê? isso É é uma dupla perfeito, né. checagem da comunicação, Exato. porque senão, veja, se eu te falo uma coisa e você diz para mim assim, você me devolve a sua interpretação, e devolve de uma forma atravessada, eu vou falar: "Mas espera aí, o que que você entendeu do que eu falei?". Se eu não perguntar, eu vou fazer o quê? Eu vou confrontar você de novo, e essa briga não acaba nunca. Hum. Então, geralmente, quando eu troco essa ideia com a minha mulher, e é um assunto mais importante, vamos dizer assim, ele requer um cuidado maior, eu sempre falo e pergunto para ela: "O que que você entendeu do que eu falei?". Né, e ela me fala o que ela entendeu, e aí eu confirmo se aquilo é real ou não, se era isso mesmo ou não, e se não for eu já falo logo: "Não, não é nada disso. O que eu quis dizer foi isso aqui". Né, ela sempre falava que a minha comunicação era ruim, né, e eu falava: "Por que que minha comunicação ela é ruim?". Ela fala assim: "Você não vai direto ao ponto, você dá uma volta no problema e depois você vem no problema, então você fala muito antes para depois dar o problema". Eu falei: "Ah, então beleza, se esse é o problema da minha comunicação, então nós não vamos ter mais esse problema, porque todas as vezes agora eu vou direto ao ponto". E aí poupa tempo, né, a gente não fica Sim. dando explicações e se caso eu falar algo e ela precisar de uma explicação, eu explico. Então é uma dinâmica que eu não gosto, vou falar a verdade, eu não gosto, porque eu gosto de falar, né, eu tenho 21% de oralidade e eu gosto de falar, eu gosto de trazer um ânimo para a conversa, mesmo que seja uma conversa difícil, eu gosto de trazer uma conexão afetiva, uma fala mais,
mais rebuscada, assim, e ela não gosta e tá tudo certo, então eu vou direto ao ponto e eu resolvo. E aí eu uso a comunicação que eu gosto com outras pessoas que não têm esse Sim, problema. É claro que é sim, importante para eu poder olhar também e começar a identificar melhor se as pessoas com que eu me comunico todos os dias, se elas não esperam também que eu vá direto ao ponto. Então o que que eu comecei a fazer? Perguntar para as pessoas: "Você quer que eu vá direto ao ponto ou você quer que eu te explique antes?". Aí elas falam: "Não, pode ir direto ao ponto que se eu precisar de uma explicação eu te pergunto". Então, é isso, a competição ela tá muito no ter razão, sabe? Ter sim, razão, ver quem tá com a razão. Se a gente ficar sim, tentando ter razão, essa competição não acaba nunca na vida. exato. É, e comunicação a gente sabe que tem 2 pontos, né, eu trabalho com comunicação aqui também, e tem aquilo que eu quero comunicar e tem aquilo que o outro entende. Então essa validação ela é extremamente, nossa, precisa acontecer, né, então já valeu, para mim já valeu, só essa técnica que o Márcio trouxe, ó, validação, valide, porque muitas vezes a gente fala e sai, agora te vira com isso que eu coloquei para ti, né, e não é assim, principalmente dentro de casa. Falando aqui de primeira impressão, Márcio, a gente sabe, né, eu também uso a técnica da análise corporal aqui bastante, quando a gente vai aprofundando nisso, é muito fácil observar uma pessoa e saber quais os pontos, muitas vezes, do porquê que ela está travando, porquê que ela não está indo, e isso gera uma primeira impressão também, né. Quando tu observas, assim, uma mulher que ela sente que ela não é mais prioridade no relacionamento, nós falamos lá no início, né, que o homem ou a própria mulher mudou a prioridade dela não é mais o homem, do homem não é mais a mulher, nesse relacionamento, o que o corpo dessa mulher, ela costuma comunicar. Aqui falando de postura, de energia, de tensão, de retração, o que que esse corpo ele comunica? Boa. Eu gosto de trazer isso muito latente nos traços, né, na função do excesso de peso muitas vezes. E o que que é a função do excesso de peso? É quando o corpo grita antes da boca falar. Então, quando uma mulher ela entra na dor, né, dos problemas da vida dela, eu costumo dizer que os traços entram na dor junto. Traço de caráter é a representação, né, no formato do seu corpo, daquilo que você pensa e daquilo que você sente. Então eu consigo identificar através do formato do seu corpo, o que você está pensando, o que você está sentindo, onde está doendo, quais os recursos você pode usar para sair dessa situação. E quando uma mulher entra na dor, quando ela começa a se desconectar, quando o corpo dela começa a falar, dos problemas que ela está vivendo, ela passa por 3 situações muito importantes e peculiares, e da maioria das mulheres que elas passam, né, que é o engordar. Só que o engordar, ele não é um engordar genérico, simplesmente a mulher foi lá e engordou. Ela tem 3 funções, 3 situações diferentes que fazem essa mulher se sentir desconectada e com problema. Então pensa, quando a mulher ela começa com problema na relação, começa com desconforto na relação, a primeira coisa que ela pode fazer é tentar ser vista pelo marido, é tentar chamar a atenção desse marido para que ele olhe para ela, para que ele dê carinho e afeto para ela. E quando ela não consegue, quando mesmo assim ela tentando, ela não falou, ela está tentando chamar a atenção dele de alguma forma. O que que acontece? Ela precisa muitas vezes ganhar um formato de corpo maior para poder chamar a atenção desse marido. Vamos usar uma técnica lúdica aqui que eu costumo usar para explicar esse caso. No caso do destaque, onde a mulher tenta ser vista, tenta ser amada, tenta ser protegida por esse marido, ela usa a estratégia do quanto maior, melhor. O que que é isso? Se eu sou magrinha, se eu sou esbelta, tenho um corpo lindo, maravilhoso, qual é a sensação que as pessoas têm sobre mim? Ela não precisa de nada. Se eu engordo, se eu fico grande, eu fico com o corpo mais avantajado, qual é a sensação que as pessoas têm? Essa mulher tem um problema. E aí eu começo a usar o meu excesso de peso, eu começo a usar a gordura no meu corpo como uma forma de atrair a atenção, nem que seja para falarem mal de mim, pelo menos estão falando, pelo menos estão olhando para mim. Então a mulher quando ela entra no conflito, o corpo dela reage de imediato. Então quem tem traço de caráter oral, principalmente, a tendência é que esse corpo fique grande, roliço, né. Vamos falar o português claro, é ficar gorda, Uhum, né, sim, fofa.
redonda. Aí a gente vai para o segundo traço agora, que é o traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista, ele tem uma tendência muito importante, que é carregar o peso da expectativa. O que eu esperava dessa relação, o que eu queria dessa relação, o que eu queria que acontecesse, o que eu queria que o meu marido fizesse por mim, o que eu queria que as pessoas vissem em mim. Eu não queria carregar esse peso todo, mas eu tenho que carregar para ser vista. Sabe a heroína? Se eu fizer Uhum. isso aqui, todo mundo vai me ver. Se eu fizer isso aqui, todo mundo vai me cuidar. Se eu fizer isso aqui, todo mundo vai me olhar. E quando esta mulher, ela vai para esse lugar de carregar o fardo da vida dela por conta dos conflitos, das confusões que acontecem, ela vai ter um formato de corpo onde ela precisa ter muita força para suportar todos os problemas que acontecem na vida dela. É por isso que muitas mulheres, elas têm aquela perna que parece um tronco de árvore, né, começa na canela grossa, termina numa coxa mais grossa ainda, e num quadril mais largo ainda, e num ombro mais largo ainda. Eu chamo aquela mulher que ela tem um corpo até meio socado, assim, sabe, ela é toda dura, ela não fica, quando ela engorda, ela não fica molenga, Sim. flácida, ela fica dura. E esta mulher com esse corpo é a mulher que precisa carregar o peso da relação, o peso da dificuldade, o peso dos conflitos, o peso de uma expectativa de uma vida melhor, né, ela carrega tudo isso para sustentar, para suportar, para estar presente na vida do marido ou da família. E depois vem a rígida, né? A rígida, ela traz uma dor muito grande quando tem um conflito, porque ela quer ser prioridade. O problema está acontecendo dentro de uma casa, o problema está acontecendo na família e essa mulher quer ser prioridade. E quando ela não se sente prioridade, ela começa a se proteger da relação, né? Imagina que ela tem um conflito com o marido, ela começa a diminuir a sexualidade, ela começa a diminuir a energia da relação com o parceiro, ela começa a diminuir a entrega dela, mas esse marido não para de procurar, ele está o tempo todo indo buscar a esposa dele, né, a mulher dele, ele está querendo ter a relação dele com a esposa, fazer a vida funcionar, mesmo com problemas, que é o contrário, a galera quando tem problema não transa, não beija na boca, não abraça, né. E aí, quando tudo isso acontece, eh, essa mulher, ela precisa engordar, ela precisa que o corpo dela traga uma proteção para ela e geralmente vem através da gordura também. Por quê? Porque se ela tem um corpo perfeito e esbelto, né, cinturinha, bunda grande, peitão, ela é toda linda, toda arrumada, o marido olha, sente tesão por ela, mesmo com a vida estando uma porcaria, o homem olha para ela, sente tesão, procura e ela não queria estar ali. Ela queria que ele cuidasse dela primeiro, ela queria que ele tornasse ela prioridade primeiro, ela queria que ele desse mais atenção, mais amor, mais carinho, mais afeto, mais segurança. E como nada disso acontece, uma das últimas coisas que a mulher quer é transar. Ela quer o porto seguro dela primeiro, para depois ela se sentir segura para ter relacionamento com o marido. E acontece o contrário, os homens não param de transar quando eles têm problema, né. É Sim, até uma forma do homem se sentir mais leve, de ter sim. mais tranquilidade. Então, o que que acontece é que, nesse exato momento, ela começa a se esconder atrás do excesso de peso, É. para que esse homem não fique só indo buscar o formato do corpo dela, né, como uma forma eh, de se relacionar, mas que ele possa também dar carinho para ela, sabe. Carinho, se conectar afetivamente com ela, então é aquela coisa do: se você não me dá carinho, se você não me dá afeto, eu também não quero transar. Mas como eu não posso dizer para você que eu não quero transar com você, que eu não quero me relacionar afetivamente, então eu vou fazer você não sentir tesão por mim, porque aí você não me procura. Eu Fora fico que tem feia. não só esse problema, né, tem vários outros problemas, questões de abuso que a mulher Sim. passou na vida, enfim, é uma forma dela se proteger de situações difíceis que ela já passou, sabe. Sim, sim. E até o fato, às vezes, né, engordou para se proteger de alguma coisa na rua, enfim, né, tem mas dentro do relacionamento é muito comum, né, a mulher engordar. Então, mulheres, vocês que estão ouvindo a gente, se vocês engordaram aí no último ano, 2 anos, comece a prestar atenção nessa questão, porque o teu corpo tá falando alguma coisa aqui. Se o prazer é mais o comer, né, o prazer ele se volta direto para a comida, também tem algo aí que o seu corpo está falando, né. Márcio,
Aqui, né, a gente sabe que a nossa comunicação visual é uma comunicação que ela fala algo para alguém, né. A nossa comunicação, ela pode falar, "Estou disponível", a nossa comunicação, ela pode falar, eh tô pesada, tô carregando peso. E quando a gente fala, aplica isso na relação, que verbo, né, tu percebe aqui que muitas mulheres passam a viver no relacionamento depois, de problemas, ou muitas vezes depois da maternidade, muitas vezes, depois que às vezes uma traição, enfim, vários problemas, problemas financeiros na própria no relacionamento mesmo, né, depois de tempo, no início do relacionamento, enfim, qual é o verbo que passa a transpirar aí nessa mulher? Sustentar, carregar, aguentar, esperar, qual é o verbo que traz aqui? O verbo que a mulher usa para esse momento dela, geralmente é o esperar. É o esperar que esse marido a entenda, é o esperar que esse marido a veja, é esperar que esse marido a cuide, que a proteja, né? E ela fica naquela espera. E eu quero trazer uma ressalva muito grande para esse verbo esperar, porque o esperar não é do agora, é da vida inteira desta mulher. Que tudo começa lá atrás, naquela relação que ela tinha com o pai, com a mãe, se foi boa, se foi ruim, tinha uma espera lá também. Ela esperava que esse pai cuidasse, que esse pai desse amor, carinho, prestasse atenção nela. Ela esperava ser reconhecida pela mãe, né? E quando não tinha esse reconhecimento, a vida é dinâmica, né, a vida segue. E aí o que que acontece? Essa vida anda, essa vida evolui e essa mulher continua esperando. Na adolescência, aí vai crescendo, vai juventude, vida adulta, e ela começa a esperar até quando casa. Então, essa espera da mulher é uma espera eterna, e essa espera precisa acabar, principalmente pelo fato de quem tem que cuidar da mulher a partir do momento que ela é uma mulher adulta, é ela mesma. Ela precisa se responsabilizar, ela precisa trazer para a cabeça dela o seguinte: conhecimento de quem ela é e o que ela precisa, clareza do tipo de vida que ela quer ter, controle sobre as suas emoções e responsabilidade do que ela precisa fazer. Tanto mulher quanto homem, se levar a vida desta forma, trazendo conhecimento, clareza, controle e responsabilidade, a vida não fica difícil. A grande questão é que a espera pelo outro, a espera que o outro resolva o problema, a espera que o outro faça algo importante por mim, ela é maior. E aí o conflito nunca acaba. Então, as mulheres elas precisam parar de esperar e começar a viver. Ótimo, ótimo. E aí alinhamentos e decisões, né, Márcio? E ações. Perfeito. E aí, uma vez que eu tenho a clareza do que eu quero, do como eu quero e do quando eu quero, aí eu vou me alinhar com o meu parceiro e eu vou começar a aplicar isso na minha vida. Eu vou fazer acontecer, de uma forma positiva. Ele me diz o que ele consegue fazer, ele me diz o que ele dá conta de entregar e eu aceito ou não. Então, nas relações, enquanto não houver uma comunicação mais clara, uma comunicação mais positiva, os casais vão continuar passando pelos problemas que passam, né? Porque eu preciso saber o que eu estou disposta a entregar numa relação. Eu preciso saber principalmente o que eu quero receber do outro, sabe? Exato. Eu estava até conversando com um casal hoje, uma mulher mais velha casou com um garoto jovem. Esse menino saiu da casa dos pais para entrar na relação com ela, começou a se relacionar com ela, ela engravidou e o bebê nasceu, então pensa, a mulher ela tem mais ou menos uns 15 anos mais que o rapaz, né. E é um garoto ainda, um garoto, tem 20 e poucos anos. Aí ela cobra ele como se fosse um homem de 40, né. E, cara, hoje foi dia de trazer clareza para ela, de falar: "Cara, a tua espera, a tua expectativa, essa dinâmica que você tem com ele, não dá para ter resultado desse jeito. Por quê? Porque o que você está esperando dele, ele não dá conta de entregar, ele não está pronto ainda. Isso se chama compatibilidade funcional, né. Por quê compatibilidade? Porque eu preciso cobrar o outro aquilo que ele dá conta de entregar, não o que eu quero que ele entregue. Concorda? Se eu Claro. ficar cobrando uma pessoa para entregar o que ele não dá conta, ele vai começar a espanar. Eu vou cobrar, Sim. cobrar, 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 ele vai começar a espanar. Aí o homem se cala, o homem se fecha, aí o homem, quando ele explode, ele briga, ele grita.
sabe, sai do meu pé, para de me encher o saco, e aí começa pra esse lugar. E a mulher ela se sente ofendida por isso, porque ela queria que ele tivesse trazendo resultado, e ele não traz. E talvez as mulheres aí desse lado, elas também estejam passando por isso. Elas estão cobrando os maridos de coisas que eles não podem entregar. Vou dar um exemplo simples: 5 traços de caráter. Às vezes a mulher cobra um marido que tem traço esquizoide alto, esse cara não se conecta com o afetivo, ele não se conecta com o carinho, ele não se conecta com o afeto, dificilmente ele gosta de um toque físico, ele não fica procurando sexo toda hora, ele não quer ficar agarrado. Aí essa mulher é oral, gosta de carinho, de afeto, de grude, e esse cara não. Qual é o problema aqui? Ela fica exigindo dele contato. Esse cara ele é oral e essa mulher é esquizoide, é o inverso. Ele busca contato e ela não quer. Qual que é a sensação? Não me ama, não gosta Sim, de mim, tem outro. sim. Né. A mulher ou o cara psicopata, esses 2 eles têm a tendência a se tornarem pessoas narcisistas no relacionamento. Por quê? Porque são extremamente controladores e buscam o poder o tempo inteiro. "Eu sou melhor que você, eu faço melhor que você, sem mim você não é nada, sem mim você não consegue fazer nada". O masoquista é o carregador de piano, carrega o peso da vida na relação, quer ajudar todo mundo, mas não se ajuda, tem uma expectativa muito grande de agradar as pessoas. Eu estou o tempo inteiro pedindo para ele fazer alguma coisa por mim. E às vezes ele trava, sabe um carro com muito peso em cima, que a roda faz isso aqui? É exatamente isso que acontece com um homem e uma mulher que está sobrecarregado. Ele não dá conta mais, mas para te agradar, ele vai fazer de tudo, inclusive nada. Vai ficar tão ruim para ele que ele não vai dar conta de entregar, mas vai estar se esforçando para ser melhor o tempo inteiro, né? E os rígidos? Os rígidos, quando eles são cobrados, eles se sentem incapazes, eles se sentem improdutivos, eles são procrastinadores, eles são medrosos, inseguros, e você tá lá em cima dele cobrando, 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 essa pessoa ela começa a fazer o quê? Ela começa a se sentir imperfeita. Né, e aí ela espana totalmente. Então, quando a gente está se relacionando com uma pessoa, é extremamente importante que a gente consiga descobrir qual é o traço de caráter dessa pessoa, para que eu consiga mostrar para ela como ela funciona, como eu funciono. E aí, diga-se de passagem, vocês 2 precisam fazer a análise. Existe uma Ah, compatibilidade entre as 2 pessoas, então eu preciso saber quem eu sou, o que eu sou capaz de entregar ou capaz de realizar, e o outro também. Ele precisa saber claro. quem ele é, o que que ele pode entregar, o que que é bom para ele, porque desta forma os casais não entram tanto em conflito como tem entrado, no dia a dia aí. Então, Fê, tem uma gama de possibilidades para as relações. Se os casais novos soubessem o que a gente sabe, se os casais novos soubessem, que é possível trazer essa compatibilidade funcional para a relação, talvez a gente não tivesse tanto divórcio, É né, tanta verdade. separação e tanta criança sofrendo, diga-se de passagem, que eles são os mais Afetados. os que sofrem mais, né, com É, tudo isso, né. é. E aceitação também, né, que o outro é diferente de mim, e funciona diferente de mim, né, uma aceitação do outro. O Márcio, uma pergunta que surgiu aqui na comunidade, e eu acho que tem tudo a ver com isso, né, com o traço de cada um, como incentivar esse homem a ir cada vez mais para a vida, a prosperar, e aí pelo corpo, né, por essa leitura, como você diferencia, né, o incentivo genuíno de controle, porque se é uma mulher que é controladora, narcisista, ela vai querer: "Não, faz isso, faz aquilo", e começa a controlar o homem, né. Eh, mas sem cobrança, sem projeção, como isso é possível? Primeira coisa que precisa acontecer numa relação, Fê, é o apoio, sabe. As mulheres muitas vezes elas cobram desmedidamente, como eu falei lá no começo. O cobrar e o controlar são dores de 2 traços de caráter, do oral e do rígido. O oral cobra porque não tem, e o rígido controla por medo de não ter, né, por medo de nada dar certo. E o que que essas mulheres fazem? Elas aplicam o controle e a cobrança o tempo inteiro na relação, e dessa forma você não consegue desafiar homem nenhum, você não consegue fazer com que esse homem tenha resultado, você não consegue fazer com que esse homem se mova para trazer o resultado. Então eu tenho dito para as mulheres aqui que uma das melhores coisas para fazer ou desafiar o marido, fazer esse homem fazer alguma coisa ou desafiar esse homem, é você se tornando a versão da mulher que esse homem merece.
que é: eu me entrego, eu dou o meu melhor, eu entrego tudo de mim para esse homem, a relação sexual nossa ela é incrível, meu corpo está disponível para ele, eu estou ali entregue para ele, né, eh eu apoio ele, eu sento no colo, eu abraço, eu beijo, eu recepciono esse homem na porta da casa de casa, eu mostro para os meus filhos o quanto eu amo esse homem, o quanto ele é incrível para mim. Eu começo a transformar a minha relação num lugar onde as pessoas percebem que esse homem ele é um grande homem para mim. Eu mostro para ele, eu dou para ele esse reconhecimento de que ele é incrível, porque reconhecimento não vem só da palavra "você é foda" ou "você é incrível", vem do sexo, entregue todos os dias ou pelo menos algumas vezes na semana, vem do abraço, vem do cafezinho na cama que você leva ou do café que você prepara, vem do cuidado com a roupa do seu marido, vem com o carinho, sabe, que você demonstra pelo seu marido e pela relação de vocês, o sentar no colo, fazer um agrado, né, um beijo diferente, sabe aquela coisa de um ficar só beijando na boca, beijo na testa, esquece, tem que ter uma entrega. Se você não tem essa entrega, você não está desafiando esse homem a ser melhor. Ou seja, o desafio não é sobre ele, é sobre você. O desafio é sobre a sua capacidade de ser melhor todos os dias para que esse homem olhe para você e se sinta constrangido pela sua entrega e automaticamente ele vá lá e dê o melhor dele para suprir as suas necessidades. Então entenda, todo homem que tem tudo que ele quer, ele entrega tudo que a esposa quer. Quando eu disse para minha esposa que eu realizaria os sonhos dela, eu prometi e disse: "Realizarei os seus sonhos, não importa quais, mas eu vou fazer". E do lado de cá eu só pedi algumas coisas, eu falei: "Eu quero isso de você, eu espero isso de você e eu vou dar conta de fazer tudo isso por você". Acabou, alinhamentos claros, relação clara, bem estabelecida, sem cortina de fumaça e desde então a gente tem feito isso um pelo outro. Ela sabe o que eu gosto, ela sabe o que eu quero, eu sei o que ela gosta e eu sei o que ela quer e assim a gente tem feito todos os dias, Fê, todos os dias, Um né. Já constrangendo o outro, são né. Sim, já são 7 anos, né, fazendo isso desta maneira, Sim, sabe. Depois que eu aprendi, eu mudei totalmente meu tipo de comportamento, né, não dá para desver alguma coisa que a gente vê. E o que eu verdade. percebi é que a minha esposa estava precisando de um homem em casa e eu não era esse homem, então eu me transformei nele. E quando é o contrário? A mulher O homem não entrega para a mulher ali a entrega dele, não procura ela. Quando é o contrário aqui? Porque tem a mulher, né, que o homem procura e tal. E o contrário? Porque aqui na comunidade tem várias mulheres que comentam: "Não, mas o meu marido não". Claro, é sempre a gente, né, tem a ver com a gente, não a ver com o outro. Como incentivar esse homem para que ele procure, para que ele dê carinho. Eu já recebi diversas perguntas assim, inclusive nos meus atendimentos, quando eu incentivo a mulher a fazer a parte dela, ela faz essa pergunta assim: "Mas e quando o homem não quer? E quando ele não faz? Porque eu dou o meu melhor e mesmo assim ele não faz". É aquela hora que eu falo, ou ele está sem confiança de entregar o melhor dele, ele está sem confiança de realizar, né, o papel dele como homem na relação, ou ele não quer. Ou ele não quer, ou ele não quer estar na relação, tá forçando a barra, só está na relação porque tem dinheiro envolvido, porque tem filho envolvido, né. Mas quando esse homem está sem confiança, o que ele precisa ter é a confiança da mulher, sabe, é o apoio dela, é o estar junto. Por exemplo, quando o homem perde a confiança? Quando a mulher inventa que ela precisa parar de ser guerreira e ela tem que parar de trabalhar. Gente, é o maior erro da vida quando uma mulher saudável, cheia de energia, simplesmente vira e fala: "Vou parar de trabalhar porque eu estou cansada e eu sou uma mulher guerreira". Se você não fizer um planejamento com seu marido, você vai fazer ele perder a confiança da capacidade dele de dar conta da casa, porque nada se faz de uma hora para outra. E eu não estou dizendo que você não pode ou não deve parar de trabalhar. Isso precisa ser algo acordado, sabe, consentido um pelo outro, né? E quando você simplesmente toma a decisão de vou parar porque meu marido tem que ser o provedor, esse homem passa a não ter confiança. Então, quando ele não tem confiança, ele fica tentando fazer o básico. E qual que é o básico? Eu vou fazer o que eu dou conta de fazer. Eu vou pagar as contas, e deixar as contas todas quitadinhas, mas ele não dá conta de fazer o extra,
que o extra é o que faz a mulher feliz. Todo homem quando vem eu falo para ele: "Não se responsabilize somente pelas contas da casa, a sua mulher ela tem uma conta extra, né, que é o salão, é a manicure, é a estética, né, é a roupa nova, é aquele lugar da beleza da mulher que ela precisa ter uma beleza para surpreender o marido dela". E, cara, o homem que não gosta de uma mulher linda, ele pode parar, ele não gosta de mulher, né. Então, o homem precisa, ele é visual, ele precisa ver a mulher dele bonita, linda, encantadora, só que ele precisa pagar o preço, né. Então, tem uma frase que minha mulher diz que é: "Clareza, custo e compromisso". Clareza do que eu estou vivendo e do que eu estou querendo da minha esposa. Qual que é o custo disso? O que que eu preciso fazer para que aconteça? E qual é o compromisso que eu tenho com essa relação e com o meu convívio com ela? Então o homem inseguro, ele não tem essa percepção de que ele é responsável. O homem inseguro, ele olha para o boleto, ele olha para as contas para pagar, ele não olha para a vida que ele pode construir. E aí, esse cara ele precisa de alguém para dar apoio para ele. Eu já fui esse cara inseguro, eu já torci para minha mulher tirar o cartão de crédito da bolsa dela para pagar uma conta, né. E hoje, se eu pensar nisso, eu me ferro, porque quando ela tira o cartão de crédito para pagar, o boleto do cartão de crédito aparece no meu e-mail, então quem paga sou eu. Então hoje não tem mais isso, mas antigamente era assim, eu torcia para ela tirar o cartão de crédito e pagar a conta, porque era separado tudo, né. Ela tirava o cartão, pagava a conta, pagava a viagem e eu Sim, ficava aqui, ó, quietinho, sem falar nada, sem me mexer, para não virar para mim o canhão. Mas aí chegou um momento que eu falei: "Cara, eu sou esse cara, eu preciso confiar um pouco mais". E eu acho que o que me fez confiar mais em mim foi ter tomado a postura e a atitude de, chegar junto mesmo e falar: "Eu vou realizar seu sonho", sabe. Porque foi esse movimento, foi essa postura que me fez não voltar atrás um passinho sequer. Até quando eu penso que eu não vou conseguir, no mesmo momento eu falo: "Opa, eu vou dar conta sim". Porque isso aqui é um conhecimento que vocês precisam entender. A gente, não precisa fazer para tomar atitude, a gente só precisa pensar, a gente só precisa falar, a gente só precisa aplicar. Então, a gente faz alguma coisa nesses 3 lugares aqui, se eu pensar, se eu falar e se eu agir. Então eu não posso ficar com a minha mente me mandando a mensagem de que eu não vou dar conta de ganhar dinheiro. Eu vou dar conta de ganhar dinheiro e muito, não importa o quanto seja gasto, eu vou dar conta de gastar. Quando eu mudei para São José, eu não tinha dinheiro para mudar. Na minha cabeça eu vou fazer dinheiro para fazer a mudança, para comprar os móveis e para viver a vida. Só que não basta só fazer o dinheiro da mudança, você tem que manter o processo, claro. né, pagar as contas no mês a mês. E qual que era o medo? De não dar conta de pagar as contas. O que que eu coloquei na minha cabeça? Eu vou dar conta custe o que custar. Cara, foi um ano insano 2024, insano. Foi o ano que eu mais trabalhei. Eu trabalhava mais como terapeuta do que como eu trabalhava quando eu era enfermeiro, que eu ficava a noite inteira acordado. Eu sabia que eram 12 horas de trabalho, mas era aquilo, eu entreguei e acabou. E eu sendo um empreendedor, um empresário, né, que agora eu tenho uma empresa de consultoria, eu sendo esse cara, eu não tinha como dar desculpa, eu tenho que fazer dinheiro, o valor do convênio custa tanto, da conta de casa, do aluguel, de tudo, tá aqui o preço. O que que eu tenho que fazer? Aquele valor todo mês. Então hoje, essa audácia, sabe, de bater no peito e falar: "Deixa pra mim, eu resolvo", isso é coragem. E é isso que precisa mover o homem, coragem. Mas quem me encoraja E a mulher. não é o que eu construo, não é o meu cliente ele me dá motivação, mas quem me encoraja todos os dias é a minha esposa que está lá em casa dizendo que eu sou um cara incrível, que ela confia em mim e que ela está ali para me apoiar no que eu precisar. Então, eu confio exatamente por isso, porque ela está lá e porque ela não se esconde quando alguma coisa acontece. Eu posso Sim, contar com ela a qualquer momento. que perfeito. Márcio, a conversa tá pegando fogo. Tenho certeza que quem, anotar cada truque que tu trouxe aqui, cada conselho, vai realmente mudar o ponteiro. E uma pergunta aqui para a gente já ir encerrando, nós somos no mundo cerca de 4,05 bilhões de mulheres, é quase a metade da população. Se você pudesse olhar nos olhos de cada uma dessas mulheres e dizer algo que começasse com: "Mulher", o que você traria para essas mulheres? Boa. Eu diria assim
se você se perdeu dentro da sua relação, se você se perdeu dentro de si, dá uma pausa e volta agora para quem você realmente é. Toda dor que você sente hoje, ela não começou agora. Toda dor que você sente na relação, no seu casamento, ela não começou agora, não começou com ele. Ela começou muito antes. E muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, as mulheres trazem a mochila emocional de uma vida inteira e colocam dentro desse relacionamento que ela está vivendo agora. Então, o que eu diria para essa mulher é: ei, mulher, olha para você, se responsabilize pelos seus problemas e pelas suas dores, veja o que você pode fazer de diferente para tornar a sua vida melhor. Arrume rede de apoio em outros lugares, com outras pessoas, com amigas, para você não sobrecarregar a relação e faça com que esse marido se responsabilize por aquilo que é responsabilidade dele. Os problemas do passado não dizem quem ele é, porque muitas vezes ele nem estava lá. Então, volte para você, volte para suas dores e olhe exatamente para quem você é e o que você busca, porque aí você para de culpar, para de apontar o dedo, para de responsabilizar o outro e olha para você. Fica muito mais fácil você trazer a clareza do que você está querendo, do que você ficar tentando apontar o dedo, culpar, né, e responsabilizar o outro das suas dores e muitas vezes não foi ele quem causou. Perfeito, Márcio, perfeito. Mulheres, esse é o Márcio Conceição. Márcio, como essas mulheres, né, esses casais que vão assistir, porque eu tenho certeza que as mulheres vão dar para os homens, para os maridos, namorados assistirem também, né, essa conversa, como eles te encontram? Aqui as tuas redes sociais, como eles conseguem fazer aí, contratar o teu serviço, aonde eles encontram os teus contatos? Boa. Eu vou direcionar o meu Instagram, porque hoje eu tenho uma equipe que trabalha nesse Instagram 100%, né, full time no meu Instagram, 24 horas por dia. Cada cliente que chega lá, ele é uma vida precisando de apoio, né. E o meu Instagram é @marcioaconceicão, @marcioaconceicão. Você chega no meu Instagram e coloca "decidir" no direct, automaticamente você vai ser chamado por um dos meus, parceiros para conversar, e eu vou deixar disponível para você um diagnóstico gratuito do seu problema, um diagnóstico gratuito da situação que você está vivendo. Uma das pessoas que toca o meu Instagram, ela vai te chamar, ela vai conversar com você vai mandar uma foto do teu rosto para ela e responder um questionário, e com base nesta foto e neste questionário, nós vamos te direcionar com um diagnóstico gratuito. Você vai saber exatamente por que que você tem o problema que tem, por que não conseguiu resolver e, principalmente, o que que você precisa fazer para sair da vida que você tem hoje. Então, vai no meu Instagram, @marcioaconceicão. Lá você consegue me encontrar, lá você consegue falar comigo, inclusive. Lá você vai ter acesso a um monte de conteúdo para explicar para você por que que a sua vida não é melhor. Márcio, que legal, muito obrigada aí por trazer essa parte aí para a comunidade, tenho certeza que elas vão se beneficiar bastante disso. E mais uma vez, obrigada pela tua companhia aqui nessa entrevista, obrigada pelas tuas palavras, pelo teu conhecimento, parabéns pelo teu trabalho, é incrível e de fato tem mudado aí a vida de muita gente, assim como mudou a minha, gente, para vocês que não sabem, eu não comentei durante o podcast, mas o Márcio, ele apresentou o meu marido depois de fazer uma consulta terapêutica comigo e uma consulta terapêutica com ele, e hoje nós estamos casados aí já há quase 2 anos, né, recente, estamos passando aí por várias fases que inclusive nós comentamos aqui, mas de fato foi uma pessoa que mudou o nosso ponteiro, aqui em casa, né, e hoje, posso a gente já conversou várias vezes sobre isso, né, ele fez diferença aqui nos nossos atendimentos, né, atendendo eu e o Eugênio. Então Márcio, muito obrigada pela tua disponibilidade, parabéns pelo trabalho e seguimos aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fê, conte comigo.